Fala pessoal, professor com você, seu nerd. Professor, eu sou o professor nerd, você decide. Eu já vou avisando, minha voz tá ruim, eu tô fazendo muito ganho lá no próprio computador para melhorar porque tá difícil hoje. Se você curte uma boa série de ação com ritmo acelerado, reviravoltas e personagens marcantes, Contagem Regressiva é a nova aposta certeira do Prime Video. A produção traz Jensen Ackles em um papel que combina perfeitamente com a sua energia. Para quem estava com saudades do estilo Dean Winchester, aqui está uma nova versão, mais ousada, provocadora, mas com nuances que vão além da superfície. E o melhor, Contagem Regressiva não se apoia só no carisma do protagonista. A série já mostra, desde os primeiros episódios, que há um universo inteiro de personagens com muito a oferecer. Então, bora para a análise dos 2 primeiros episódios. Vem comigo. Hoje eu quero falar dos 2 primeiros episódios de Contagem Regressiva que estrearam no dia 25 no Prime Video. Apesar deles já terem liberado 3 episódios, como é comum da Prime, vamos segurar o terceiro para a semana que vem, onde eu vou falar dele junto com o episódio 4. A partir de agora teremos um episódio novo por semana, seguindo o cronograma que você confere aqui na tela. No total serão 13 episódios, e para não perder nenhuma das análises que vamos trazer aqui para o canal, já sabe né, tem que se inscrever e ativar o sino das notificações. Só assim o YouTube te entrega uma notificação sempre que um vídeo novo sair aqui no canal. São 3 vídeos por semana. Na segunda, eu sempre trago um vídeo sobre a Roda do Tempo. Eu sei que vocês adoram. Tem vídeos sobre biografia, algum momento marcante como a limpeza de Saidin, a Batalha de Poços de Dumai. Tem explicações sobre a cosmologia e os povos que compõem a série. Nas quintas e sábados tem muito mais conteúdo relacionado a novas séries, filmes, livros e muito mais. Tudo feito com muito carinho para vocês e por vocês. Afinal, você pode me ajudar a escolher o conteúdo que eu trago aqui no canal. Basta entrar no nosso grupo de WhatsApp, totalmente de graça, o link está aqui embaixo na descrição. E se quiser apoiar o trabalho, então você pode se tornar um membro aqui do canal. E com uma pequena contribuição, ajudar a manter a máquina do Nerdsor funcionando. Eu só tenho vocês mesmos para me ajudarem aqui. E claro, lembra de deixar o like nesse vídeo agora mesmo. Compartilha ele com geral para ajudar no engajamento. E comenta aqui embaixo também. O que você está achando da série até o momento? Prefere o Jensen como Dean, como o Soldier Boy ou como Mark Manson? Eu vou responder todos os comentários. Então, se você curte séries de ação ou simplesmente se você é fã do Jensen, essa é uma pedida certeira. Aqui a gente vê o ator em uma performance cheia de carisma, de atitude, com aquele jeitão bem canalha clássico que lembra muito o Dean Winchester. Mas, como eu disse, tem muito mais por trás do personagem do que aparenta num primeiro momento. E fica ligado porque na segunda parte do vídeo vou entrar com spoilers, mas fica tranquilo que eu aviso quando esses spoilers forem começar. Tá bom. Countdown, ou Contagem Regressiva, começa com uma proposta direta. Um detetive com um passado problemático, um caso com algo muito maior por trás e uma corrida contra o tempo que dá o tom da temporada. Os 2 primeiros episódios entregam exatamente isso. Um ritmo rápido, cenas de ação bem dirigidas e um clima de série policial que flerta aqui com aquele formato mais procedural. Mas ele aposta em uma trama mais contínua. E claro, tem Jensen Ackles fazendo o tipo que a gente já conhece. Aquele detetive que se acha um garanhão, cheio de atitude e que tá sempre tentando levar a melhor. Mas a série não é só ele, tá? Quem segura a trama junto com ele são com toda certeza o Nathan Blythe, que é interpretado pelo eterno Mark Sloan, né? O Eric Dane, e a Amber Oliveiras, que é vivida por Jessica Camacho, que também interpretou a agente Sophie Foster em Sleepy Hollow. Blythe é o chefe veterano, um líder composto, firme. Ele funciona como a voz da experiência e tem aqui um passado com Merck que ainda não foi totalmente explicado. Após o fim das filmagens, o Eric Dane foi a público revelar que está enfrentando uma doença grave, a esclerose lateral amiotrófica. Ele divulgou o diagnóstico em abril de 2025 e disse que o lado direito do seu corpo já foi completamente afetado. Por isso a participação dele em uma possível segunda temporada ainda é incerta. Do outro lado, Amber Oliveiras é a nova parceira bem relutante em assumir essa posição do Mark, uma mulher forte, segura, que não se intimida com o jeito arrogante dele. No primeiro encontro já coloca o cara no seu devido lugar, e a gente entende que essa dinâmica entre os dois ainda vai render. O Mark, mesmo levando um fora, não faz drama não, cara. Ele leva tudo na esportiva, mas também não é de desistir muito fácil. E isso diz muito sobre a personalidade dele. Ele não é só um cara que se acha, ele gosta do jogo, de provocar e testar os limites.
Aos poucos, a série vai mostrando que tem mais dele para descobrir do que só essa, faceta garanhão. Agora, falando de avaliação, Countdown, ela estreia com 7,1 no IMDb, o que é um bom começo para uma série, mas comparando com outra produção da Amazon do mesmo estilo, e aqui eu tô falando de Reacher, a diferença é clara. Reacher estreou com notas bem mais altas, chegando a 8,3, mostrando uma recepção muito mais forte logo de cara. No Rotten Tomatoes, a diferença entre a opinião dos críticos e do público também chama bastante atenção. A crítica especializada deu apenas 38%, e estamos falando aqui de apenas 11 avaliações, enquanto o público foi bem mais positivo, com 62%. Isso mostra que, mesmo não agradando todo mundo, a série está encontrando aqui o seu nicho. Countdown aposta pesado no valor de produção. A série foi gravada inteiramente em locações reais, ou quase inteiramente. Nos 2 episódios que eu assisti, eu não vi o uso de tela verde, o que dá às cenas um realismo que faz toda a diferença. A direção investe em efeitos práticos, explosões, perseguições, tiros que acontecem de verdade no set, sem serem criados aqui tudo digitalmente. Na minha opinião, isso deixa cada momento mais impactante, mais verdadeiro, e faz com que as interpretações dos atores ganhem ainda mais força. E esse é outro ponto positivo. As atuações estão muito bem entregues. Além do protagonista, o Jensen Ackles, de Eric Dane e de Jessica Camacho, que mandam muito bem, a equipe da Força Tarefa conta com personagens que agregam diversidade de perfis e habilidades, o que ajuda a manter o ritmo da série sem cair numa rotina. Um dos destaques é Ellen Shepard, vivida por Violet Bane. Ela é o cérebro tecnológico da operação, responsável por monitorar dados, rastrear informações e dar aquele suporte tático digital à equipe. Mas ela não quer ser chamada de hacker, hein? A sua presença até o momento é mais discreta, mas essencial para o funcionamento das missões. Lucas Fino, interpretado por Uli Latukefu, é um ex-policial de Los Angeles com histórico em operações de rua, especializado no combate a gangues e narcóticos. Ele é aquele cara que sabe se virar em situações de pressão e que traz uma força física e estratégica importante para o grupo. É o parrudão. Outro membro importante é Keontae Bell, papel de Elliot Knight, um agente do FBI de 3ª geração, ou seja, o avô dele foi agente do FBI e o pai dele também. Ele é jovem, determinado e tem uma postura séria que contrasta com o jeito mais relaxado do Mark. Damon Drill, interpretado por Jonathan Togo, é o segundo em comando da Força Tarefa. Aqui ele é um operativo mais discreto, mas bem eficiente, responsável por manter a equipe alinhada e garantir que as ordens de Blight sejam executadas sem ruído. Com uma postura firme, mas bem contida, o Drill não precisa chamar a atenção para mostrar que sabe o que está fazendo. Isso fica aparente logo no primeiro episódio. Togo, que já teve destaque em CSI Miami, entrega uma atuação sólida e direta, no tom certo para esse personagem. E a partir daqui, entramos então finalmente na parte com spoilers, tá pessoal? O episódio 1, intitulado em português Dentes no Osso, já começa entregando uma cena de ação pesada, tá? Um homem, que depois descobrimos ser um agente da alfândega, chega ao encontro com membros de uma gangue. Parece uma operação normal, mas logo vem a virada. Ele cai em uma emboscada e acaba executado depois de uma correria pela cidade. A premissa inicial então é entender quem matou esse agente, mas rapidamente fica claro que o caso é bem maior que isso. É então que conhecemos Mark Manson, infiltrado há 9 meses em uma penitenciária. Ele aparece naquele tipo de cena feita para impressionar. 4 detentos partem para cima dele e, claro, ele dá conta de todo mundo sozinho, usando as anilhas, a barra que ele tá treinando, tudo isso. Caralho, o maluco é brabo. Para isso a gente vai precisar, óbvio, ligar forte a suspensão da descrença. Na sequência vem a apresentação de Amber Oliveiras, presa com correntes num porão e ainda assim capaz de virar o jogo sozinha e destruir uma operação ilegal. A cena é clara, Amber é construída como uma mulher forte que se vira sem depender de ninguém, principalmente de homens. A partir da morte do agente, o caso vai parar nas mãos de Nathan Blight, que convoca então a Força Tarefa. É nessa primeira reunião entre eles que conhecemos todos os membros. Ainda sem muita certeza sobre o que aconteceu, a missão é dada. Depois dessa apresentação vem a primeira interação entre Mark e Amber, e ele chega com o mesmo papo de sempre, mas leva uma resposta rápida e afiada. Ela conhece a ex dele, e conhece também a irmã dela, e não tá nem um pouco impressionada com ele. Aqui a dinâmica entre eles começa a ficar clara. Vai ter tensão, vai ter ironia e aquela competição entre os dois. Enquanto investigam a vida do agente morto, o Nathan desconfia que ele estava envolvido com corrupção, mas logo a equipe descobre que não era ele, e sim um colega do trabalho da alfândega que estava ligado ali àquelas maracutaia.
Esse agente corrupto tenta fugir, mas acaba preso em uma cena de perseguição com carros aqui. É aqui que vem uma das melhores cenas do episódio. O Nathan manda Mark e Amber interrogarem o preso juntos. O Nathan tá mandando os dois fazer tudo junto o tempo todo, tá? A tensão entre os dois está cada vez mais forte e eles começam então a discutir dentro da sala. Mas isso, em vez de ser um problema, confunde o interrogado, que perde a linha e acaba entregando todas as informações. É dali então que eles descobrem sobre a entrega marcada para aquela mesma noite lá no pier. Antes dessa ação final, no entanto, temos duas cenas que ajudam a acrescentar mais camadas aos personagens. Amber é mostrada bebendo em um bar, mexendo ali nos arquivos dos colegas da força-tarefa num computador. E depois ela entra num banheiro junto com uma traficante, deixando claro que tem coisa ali que a gente ainda não está sabendo. Logo em seguida vem uma conversa entre o chefe de Amber e Nathan, em que ele avisa que ela é uma bomba relógio. Mas o Nathan não se deixa intimidar não, tá? Ele mostra confiança na escolha dela pro time. Enquanto tudo isso acontece, Mark visita um médico e aí é revelado que ele tem glioblastoma multiforme, um tumor cerebral grave. É aqui que percebemos que ele não é só aquele cara cheio de atitude, tem algo muito mais sério rondando sua vida, e a gente vai ver as consequências disso nos próximos episódios. O episódio termina com a equipe indo ao pier, onde achavam que iriam interceptar uma entrega de drogas, mas o que eles encontram é muito pior, material radioativo em quantidade suficiente para, nas palavras do próprio Nathan, é material físsil suficiente para provocar um evento do nível de Chernobyl bem aqui em Los Angeles. E esse é um dos plots mais legais até agora. O pior, eles não conseguem recuperar tudo. E agora fica claro o nome da série, Contagem Regressiva. Mas contagem regressiva para o quê? Para um evento catastrófico dentro de Los Angeles. O episódio 2, Morto Várias Vezes, começa nos levando para 2008 na Bielorrússia e fica voltando no tempo várias vezes durante o capítulo. Eu vou pegar aqui e vou trabalhar com toda essa parte de 2008 de uma só vez para ficar mais fácil de entender o que está acontecendo. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Vamos conhecer os irmãos Anton e Boris. O Anton, que trabalha na agência de agricultura, se envolve com um americano que está atrás de informações. Ele resolve passar informações falsas a esse americano, mas é claro que o cara descobre o que aconteceu e coloca o Anton contra a parede. Na verdade, espanca o cara. E é então que o Anton vai até o seu irmão, o Boris, para pedir ajuda. E aqui então nós descobrimos, o Boris é um ex-militar e agora ele tem um cargo estratégico no governo dentro do Ministério do Exército. Com o irmão correndo perigo, Boris decide então fazer o que o americano quer. E aqui fica claro, o americano sempre teve como seu alvo principal o Boris e não o Anton, mas ele foi atrás do Anton porque ele era mais suscetível à corrupção. Boris consegue os dados reais e leva ao americano, mas isso parece não ter ajudado, porque o Anton, desesperado, acaba se matando com um tiro na cabeça. Então o Boris planeja sua vingança, ele prepara uma bomba no apartamento do americano e quando ele aparece lá para ver o que é o material, né, os e-mails, né, as informações que o Boris conseguiu, a explosão acontece e ele acaba morto. A explosão na Bielorrússia acontece em 2008, mas é mostrada no episódio pouco antes de uma outra explosão que acontece em Los Angeles, onde um traficante é morto quando seu carro é destruído. Esse paralelo entre as duas cenas, mesmo separadas por anos na história, é o que nos leva a suspeitar que Boris possa estar envolvido com o contrabando de material radioativo agora no presente. Será? A série escolhe mostrar as duas explosões em sequência, dando a sensação de que a ação de Boris no passado pode ter conexão direta com os eventos atuais da investigação em Los Angeles. Já no presente, a investigação toma um rumo mais complexo. Agora, a prioridade é identificar quem está por trás do material radioativo. Amber decide então se reaproximar de uma traficante que havia cruzado em uma operação antiga. Sabe o que aconteceu no episódio anterior, lá no bar? É aqui. A ideia dela é usar esse contato para rastrear um traficante maior que pode estar envolvido nessa rede de tráfico atual. Ela não tem provas, mas segue uma intuição baseada em experiência. É um plano arriscado, mas parece que a equipe não tem muitas opções e o Nathan manda o Mark junto com ela. Nesse contexto, somos apresentados agora ao promotor distrital Grayson Vowell, interpretado por Merrick McCarthy. Ele aparece duas vezes nesse episódio e não deixa muito claro ainda qual que é a sua agenda, o que ele quer. Mas uma coisa é certa, ele tem como objetivo influenciar a operação e mostra que tem uma conexão com o pai do Keynote.
pode ser um indício de que existem interesses maiores envolvidos. Amber leva Mark até aquele traficante maior que pode ter informações sobre o que está acontecendo. E aqui temos uma cena muito tensa e bem legal, onde o Mark fica na mira de um revólver até que prove que não faz parte da polícia. E isso nos leva à missão mais arriscada do episódio. Mark, Amber, Keontae e Lucas se disfarçam como trabalhadores e seguem até o México para transportar um caminhão cheio de heroína. Lucas vai como motorista, mas se corta e começa a passar mal. A pressão e o calor fazem com que ele sue excessivamente, o que acaba levantando suspeitas de um fiscal na volta para os Estados Unidos. Com o risco de serem descobertos, é preciso uma distração imediata. Mark entende o momento e se sacrifica. Ah não, aí não. Não, calma, ele não morreu. Ele inicia um tumulto na fila, dando a impressão de que é um problema à parte. Com a ajuda de toda a equipe e com a ajuda do Nathan lá nos Estados Unidos também, ele acaba preso, mas o caminhão consegue passar sem ser revistado. O episódio também dá espaço para os personagens se desenvolverem. Nathan continua firme como líder, mesmo quando é abordado por Vowell. Ele confia na equipe e não cede à pressão, mostrando que a operação é dele e que ele sabe o que está fazendo. Amber, por outro lado, se irrita ao ter que deixar toda aquela heroína para o traficante. Ela sabe que aquilo é parte do plano, mas ela não se sente nem um pouco confortável deixando uma carga daquela dimensão ir para as ruas. Nessa hora, Mark demonstra uma postura muito mais madura. Ele diz que já perdeu várias oportunidades no passado por fazer o que achava certo e mostra empatia pela frustração dela. Essa conversa marca aqui um momento de evolução entre os dois, e é um dos diálogos mais humanos aqui do episódio. No final, depois de todo o esforço para se aproximar do traficante, ele acaba morto. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Naquela explosão que eu falei antes, tá? E na tela a gente vê então as duas explosões, a de 2008 e de 2025 acontecendo aqui juntas, tá? O que reforça então que o Boris pode estar por trás de tudo que está rolando. Então o esforço foi em vão, ou quase. Antes de morrer, ele solta um último nome, o traficante solta um último nome, Volchek. E agora, a nova missão é entender quem ou o que é Volchek. Não faço ideia. Até aqui a minha nota para a contagem regressiva é 8. Eu gosto muito desse estilo de série, ação, policial, investigação, personagens com boas dinâmicas, uma história que vai ficando cada vez mais envolvente e muito efeito prático. O terceiro episódio já está disponível, mas eu vou analisar ele junto com o quarto, que chega semana que vem. Depois disso, a série entra no ritmo de um episódio por semana, e eu vou fazer a análise de todos eles aqui no canal. No total serão 13 episódios, então já sabe, toda quinta eu te espero aqui para mais uma análise completa de Contagem Regressiva. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu comentário aí embaixo. Eu quero saber o que você está achando da série também. Um forte abraço e se cuide!